Como a gente combinou, vamos ao nosso estudo de hoje. Eu peço ao Senhor que Ele abra todo o nosso entendimento através do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos entender o que Ele quer nos falar na sua palavra de hoje. E que Deus possa estar colocando dentro dos nossos corações para que a gente possa não pecar contra Ele. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela faz com que a gente não peque se ela estiver bem guardada nos nossos corações. Amém? E é isso que eu peço para o Senhor, que Ele coloque dentro do nosso coração tudo aquilo que Ele quer que nós guardamos, que nós aprendamos nesse vídeo, com esse estudo. Amém? E que o Senhor possa estar me usando como instrumento dEle. Que eu não possa falar de mim mesma, mas pelo Espírito Santo dEle e somente o que o Senhor quer transmitir nessa noite. Amém? Então vamos lá. Aqui em Atos 9, na Bíblia, conta a história de Saulo. Saulo, ele era um soldado da comitiva de Pilatos. Na época que Jesus foi preso, ele perseguia muito os discípulos e o povo de Deus, né? O povo que seguia a Jesus naquela época. Então, Saulo, ele era um perseguidor. E nesse capítulo a gente vê uma história muito interessante sobre ele. Saulo, ele teve um encontro com Jesus. Jesus, ele morreu, eles mataram, né? Logicamente que Jesus, ele teve que morrer para nos resgatar dos nossos pecados, para nos dar a vida eterna, mas para as autoridades daquela época, ele foi morto por Pilatos, né? Pilatos, ele acatou o pedido da população daquela época para matar Jesus. Isso no que eles achavam que estava acontecendo. E, na verdade, a gente sabe que Jesus não morreu por isso. Então, Saulo, ele começou a perseguir os discípulos. Por onde os discípulos estavam indo, eles queriam pegar os discípulos para prendê-los e matá-los. Então, Saulo, ele pediu a Pilatos para ir até uma cidade próxima, porque ele soube que tinha alguns dos discípulos nessa cidade, que era a cidade de Damasco. E Saulo foi, né? Mas os outros acompanhantes dele, os soldados. E nessa ida até Damasco, na estrada, ele viu um clarão muito forte, um estrondo e um clarão. Esse clarão e esse estrondo fez com que ele caísse com o rosto em terra, né? E ele ficou muito amedrontado, e os outros também. E ele ouviu uma voz também. Ele ouviu a voz de Jesus falando com ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? Eu não sei. E Jesus respondeu para ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegue.
E ele teve um diálogo com Jesus ali. E Jesus desapareceu, foi embora. E quando os comparsas dele, tentaram levantar Saulo do chão, ele estava cego. Ele cegou. E ele continuou a ida a si mesmo até Damasco. E nesse diálogo dele, Jesus falou com ele que ele fosse até uma certa casa de um certo discípulo dele, que lá ele ia ser instruído o que ele devia fazer. E Saulo, ele obedeceu. Por quê? Ele estava fragilizado, ele estava cego. Ele queria recuperar a visão. Então Jesus falou para ele ir até essa casa, para que o discípulo orasse com ele, para ele recuperar a visão. E Saulo e os companheiros foram, até esse lugar. Nessa cidade havia um discípulo chamado Ananias. Era um discípulo de Jesus. Jesus já tinha falado com ele. Antes de Saulo chegar, Ananias já sabia o que tinha que fazer. Jesus falou: olha, Ananias, eu quero que você vá à casa tal e você vai encontrar um homem lá chamado Saulo e você vai orar com ele, porque ele está cego, para ele voltar a ver. Todo mundo conhecia Saulo. Na verdade, Jesus mudou o nome dele depois para Paulo. Então, todo mundo conhecia Paulo, sabia a fama dele. Ele era um soldado cruel. E Ananias receou. Falou: Senhor, mas como se ele é um perseguidor? Se a gente já, teve saindo escondido por causa de Paulo. E Jesus falou: olha, vai lá, porque esse é um vaso de honra, é um escolhido para levar a palavra para os gentios, que era para aquelas pessoas da cidade de Pilatos, onde não acreditavam em Jesus. E Jesus, ele falou para Ananias que ele ia transformar Paulo. E quando Paulo chegou nessa cidade, ele procurou o certo homem, ficou na casa dele esperando. Quando Ananias chega, e Ananias falou para ele: olha, eu vim porque Jesus mandou eu vir para orar com você, para que você voltasse a ver. E orou com ele. Enquanto ele orava, caíram dos olhos de Paulo as escamas, como escama de peixe. E Paulo ficou assustado, maravilhado, E ele cresceu dentro dele o temor a Deus, o temor. E ele começou a acreditar, E ele começou a crer em Jesus. Eu sei que não foi fácil para Paulo, porque ele teve que negar a si próprio. Ele era um soldado. A ídolo dele era ruim, era má.
mas ele teve uma luta dentro dele e ele negou a si mesmo. Como assim negar a si mesmo? É como se você fosse uma pessoa e você começasse a ser, dali para frente, uma outra pessoa com outros atos, com outros costumes, dominando a sua natureza, porque um soldado, quando ele sai à procura de criminosos, à procura de alguém que eles estão para trazer para ser preso, eles vão com o coração mesmo assim maldoso. Naquela época então eles não eram tão amorosos não. Olha o que eles fizeram com Jesus na crucificação. Então Paulo, ele devia ter um coração ruim. E ele teve esse encontro com Jesus. E ele negou essa natureza dele. Ele negou a si mesmo. E ele seguiu a Jesus. E depois, mais na frente, se você ler a história dele, o que foi que ele fez? Ele levou uma igreja à frente, ele levou a palavra a muitas cidades, muitas terras. Muitas pessoas foram curadas, foram transformadas através dele, da palavra que Jesus colocava no coração dele. E hoje em dia nós devemos muito mesmo a esse discípulo de Jesus, que ele foi corajoso, que ele negou a si próprio, que ele arregaçou as mangas, que ele foi. E ele, sabendo que ele era um soldado, ele ia ter um império inteiro contra ele, porque ele desobedeceu, mas ele foi. Isso é negar a si mesmo, é matar aquela natureza que você tem e seguir a Jesus e seguir os ensinamentos de Deus. É disso que nós estamos falando nessa noite. Não é fácil negar a nós mesmos. Não é fácil tirar as escamas dos nossos olhos. Há muitos e muito tempo atrás, o povo de Deus ele foi escravizado por várias nações. Ele foi levado cativo pelo Egito, pela Babilônia e por outras nações que não tinha nada de Deus no coração, que não temia, que não tinha o Espírito Santo, que adorava outros deuses, que cultuavam a si próprio, cultuavam vários deuses, tinha vários outros costumes ruins que iam contra a vontade de Deus. Então, o povo de Deus, ele trouxe de lá tudo isso consigo, esses costumes. E esse povo, ele foi espalhado pela terra inteira. E com eles os costumes. Então chegou até a gente, chegou até nós, esses costumes. Esses costumes que acorrentaram o povo de Deus quando ele estava escravizado, cativo. E muita gente ainda hoje arrasta essas correntes pela vida e não sabe como tirar. Cegos, cheios de escamas nos olhos, adorando a outros deuses.
adorando a si próprio. Na Bíblia diz, lá em Gênesis 26, 22, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Deus é lindo. A Bíblia diz que Deus é lindo. Tudo que Ele faz é perfeito. Deus é perfeição. Então, nós fomos criados a essa imagem, a essa semelhança. O que é uma imagem? Imagem é a gravura. Imagem é quando você se olha no espelho, você vê a sua imagem. O que é imagem? É o seu corpo. Você é parecido com o seu Criador, com o seu Pai, com Deus. E a sua semelhança, o que é semelhança? Eu sou semelhante a Deus. Em quê? Nos atos, né? Na formação, na índole. Eu tenho essa semelhança. Eu tenho o Espírito Santo de Deus dentro de mim. Por isso eu tenho a semelhança de Deus. E o interessante é que nós somos a perfeição das mãos de Deus. Ele fez, quando no início Ele criou, lá em Gênesis 1 diz, Deus criou os céus e a terra. Aí Ele diz, haja isso, haja aquilo outro, pela palavra. Ele criou tudo pela palavra dele. Que haja isso, as coisas surgiam. Mas eu e você, o que aconteceu? Deus, Ele criou com as próprias mãos, com carinho. Cada detalhezinho Ele criou com as próprias mãos, parecido com Ele. A imagem e a semelhança dele. Muitas vezes nós vamos ao espelho e olhamos a nossa imagem e nela a gente encontra vários defeitinhos nos cabelos, na sobrancelha, nos cílios, no nariz, na boca, em vários outros locais. Insatisfeitos com a imagem que Deus criou em nós. Insatisfeito com a perfeição que Deus criou eu e você. É isso mesmo? Aí nós começamos a nos achar incompletos, nos achar feios. Sabemos que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E tudo que Deus faz é perfeito. Por que nós nos achamos assim? Imperfeitos. Por quê? Que eu tenho que dar aquele jeitinho brasileiro para ajudar no que Deus fez perfeito? Por quê que eu me acho mais sábio do que Deus? Que eu tenho que mexer no que Ele fez com tanto carinho, com tanta perfeição. Ele criou a própria imagem dele em nós, a própria semelhança. E nós fazemos isso. Enquanto eu era ministrada essa palavra, enquanto Deus colocava no meu coração, enquanto Deus tirava as escamas dos meus olhos,
eu via a tristeza do Espírito Santo de Deus. Porque nós somos a morada dele, diz a Bíblia. Nós somos a morada do Espírito Santo, a casa dele. Como é que você chega na casa de alguém e começa a transformar tudo? Como essa pessoa vai se sentir se você começa a mudar tudo que ela tem na casa dela? A Bíblia diz que o nosso corpo não nos pertence, ele pertence a Deus. Você já pensou nisso? O nosso corpo não é nosso, ele é de Deus. E o Espírito Santo chorava aqui no meu coração. E eu me sentia triste, não só por mim, mas por várias e várias pessoas que ainda têm as escamas nos olhos, que não estão enxergando, que não tem essa sabedoria, que não procura na palavra. Precisamos de ajustes para ficar belos. Aqueles costumes da Mesopotâmia, do Egito, da Babilônia, que vem se arrastando no nosso coração até hoje. As crenças, a exaltação ao corpo. Aí eu começo a cortar os cabelos, a pintar os cabelos, a mudar, colocar liso, colocar enrolado, a mudar a sobrancelha, a mudar o cílio, a passar um batom, colocar umas unhas, pintar, passar uma maquiagem, usar roupas mais exuberantes, usar brincos para enfeitar, colar pulseira, fazer tatuagem, usar piercings. Se esse corpo não é meu, se essa casa não é minha, por quê que eu chego pichando a casa que não é minha? Mudo, troco tudo de lugar, acrescento, aí eu passo uma tinta diferente nos meus cabelos, aí eu vou para academia, eu me acabo em exercício para ficar com o corpo perfeito, aí eu uso aquelas roupinhas coladas para ficar exuberante. E isso tudo é vaidade. Isso tudo é você querer transformar uma perfeição que Deus fez em você e em mim, se achando feio. Deus é feio. O Espírito Santo que mora em nós é feio. A criação de Deus que Ele fez em nós é feio. Eu tenho que remodelar tudo. Eu tenho que mexer na casa do Espírito Santo. Eu tenho que chegar lá trocando a cor das paredes. A Bíblia diz que o cabelo da mulher, Deus fez ele longo. E o do homem, Ele fez ele curto.
E serve para honra. É a honra. Deus fez a gente perfeita. E nós mexemos em tudo. E o Espírito Santo chora. Ele chora. É uma tristeza tremenda no coração que a gente sente quando você é ministrado por Espírito Santo. E eu sentia tudo, aquela dor, pela humanidade inteira que ele estava sentindo. Nós violamos o corpo, a casa, o trabalho que Deus fez com as próprias mãos. O inimigo das nossas almas, ele não quer que nós pareçamos com Deus, que nós sejamos semelhantes a Deus, que nós tenhamos a imagem de Deus em nós. E o inimigo das nossas almas, ele um dia foi um anjo de luz, lindo, o anjo mais lindo que Deus criou. E ele tinha tudo nas mãos. Ele era responsável por tudo ali. Deus colocava tudo nas mãos dele. E o que ele fez? Ele quis ser igual a Deus. O orgulho tomou conta do ser dele. Ele era perfeição. O anjo mais lindo. E ele se orgulhou. E ele quis ser maior do que Deus. E ele começou a rebelião no céu. A criatura contra o Criador. E ele quis criar um império, um reino só para ele. Ele quis governar. E assim ele rebelou vários e vários anjos. A terça parte dos anjos do céu. Olha o que ele fez. E hoje ele vive te mostrando e me mostrando que a imagem que Deus criou em nós não é perfeita, não é o belo. Aí ele mexe em tudo, ele faz você mexer em tudo para você ficar feio, você ficar com a cara de palhaço, com cabelo de palhaço. É isso. Ele é inimigo das nossas almas. Porque ele já foi condenado e ele quer levar você e eu a nos condenar. Abra os seus olhos e veja. Deixa a palavra tirar as escamas dos seus olhos. A palavra. A Bíblia diz que a palavra, ela é uma espada de 2 gumes. O que é isso? Corta de um lado e de outro. Ela separa juntas e medulas, alma e espírito. Deixa a palavra te guiar. Eu não estou falando isso de mim mesmo. Eu não estou querendo ser radical. Eu não estou querendo ser a perfeita. Eu estou tentando obedecer. Sinta. Sinta aí agora a tristeza do Espírito Santo.
quando você se olha no espelho e você acha que precisa completar a obra de Deus. Quando você mexe na casa dele, a Bíblia diz que nós somos a casa favorita de Deus, do Espírito Santo de Deus. E você mexe nela toda, e você pinta, e você tinge, e você rabisca. Olha a imagem que o inimigo quer criar em você e em mim. Você vai mesmo deixar isso acontecer? Todo dia você olha no espelho e você esfrega na cara de Deus que o que Ele fez em você não é perfeito, que o que Ele faz é feio. Abra os seus olhos espirituais e veja. Você é lindo, você é criação de Deus. Você foi feito pelas mãos, com a imagem e a semelhança dele. Por que você quer mudar o seu corpo? A Bíblia diz que o Senhor é para o corpo e o corpo é para o Senhor. Ele não é nosso. Aí você pensa, mas Deus não quer o corpo, Deus quer só o coração. O que nós lemos lá no início? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus, Ele é corpo, Ele é trino, alma, espírito e corpo você tem e eu tenho. 3 em uma pessoa só. Como Deus. Deus é trino. Ele é Deus, é Espírito e é Jesus que é o Filho. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é formado de 3 pessoas distintas. Você também e eu somos formados de 3. O Espírito, o corpo e a alma. Você quer ver como Ele vai querer o seu corpo? A Bíblia diz que a terra vai dar conta de todos os corpos. E que o nosso corpo, ele vai ser transformado. Como você vai ser transformado se você não tiver corpo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que já pensou? Cuida da casa do Espírito Santo. Existe uma luta tremenda entre essa carne nossa e o nosso espírito, a nossa alma. Porque o corpo, ele é vaidoso, o corpo, ele só tende ao pecado, ele puxa você. Existe essa luta entre o espírito e o corpo, porque o espírito, ele precisa dominar o seu corpo, a sua alma. E é isso. E o inimigo, ele usa isso. Ele não quer que você seja perfeito como Deus é. Ele não quer que você seja lindo. Ele não quer que você se pareça com Deus. Ele não quer que você tenha as semelhanças de Deus, a bondade, a misericórdia, a paciência e todos os outros frutos do Espírito em você. A obediência. Ele não quer que você seja assim. Então, nós temos que colocar essa palavra dentro do nosso coração, tirar
as escamas dos nossos olhos como Paulo. Transformar a nossa vida. Deixar os costumes para lá. Ai, eu quero um cabelo comprido. Ai, eu quero um cabelo vermelho. Ai, eu quero um cabelo loiro. Ai, eu quero um olho azul. Ai, eu quero um olho verde. Ai, eu quero as unhas grandes. Ai, eu quero um batom para minha boca vermelha. Ai, eu quero um batom para ficar rosa. Ai, eu quero minha bochecha rosinha. Ai, eu quero uns cílios enormes, que esses não estão perfeitos. Deus nos fez perfeitos. Ele não criou um bebê com a orelha furada, de batom, de cílios grandes, exagerados. Deus não criou ninguém assim. Então seja o seu natural, a beleza natural. Os meus cabelos vão ficar brancos. A Bíblia diz que o cabelo branco na velhice é sabedoria, é a beleza. É sinal de beleza. A palavra de Deus, ela é perfeita. Ela muda, ela transforma. Se eu estudar, se eu buscar, se eu tiver intimidade como Ananias teve, eu vou saber, eu vou entender, eu vou ser sábio. A sabedoria vem pelo Espírito Santo de Deus. E você tem Ele. Deus soprou em você quando você nasceu. Quando Ele nos fez, Ele soprou o Espírito dele em nós. Por isso que o nosso corpo é a casa do Espírito Santo. Por isso você não pode transformar a casa do Espírito Santo em um circo. Rebocando tudo, as paredes, pichando tudo, transformando tudo. Você já pensou na tristeza que Deus sente? De você não aceitar ser semelhante a Ele. E você já pensou na alegria que o inimigo fica em colocar isso no seu coração? De você não aceitar ser parecido com Deus? Como aqueles anjos, com aquela terça parte dos anjos que Ele conseguiu transformar o pensamento deles, colocar uma falsa beleza em você. É isso que você quer? Entristecer a Deus, entristecer o Espírito Santo e ainda pecar contra Deus, contra o Espírito Santo? Pensa bem. Eu também já tive muitas escamas nos meus olhos. Deus está tirando cada dia. Ele tira uma coisa em mim. Cada dia eu peço para que Ele me faça mais e mais e mais e mais parecida com Ele. Mais intimidade com Ele. Mais próxima, mais íntima, que Ele me faça mais sensível ao toque do Espírito Santo aqui dentro de mim. É isso. Quem me conhece sabe. Via
E quando Deus ministrou isso na minha vida, eu tirei vários e vários vidrinhos de esmaltes coloridos de tudo que é cor. Tirei as unhas postiças que eu usava. Eu usava tela. Eu usava meu cabelo colorido, às vezes preto, às vezes vermelho. A última vez eu usei um loiro. Coloquei lente em vez de óculos porque eu precisei. Coloquei lente de grau azul. Pintei os meus cabelos de loiro para voltar a cor do preto. Foi difícil, eu tive que cortar. Tá curtinho. E Deus disse que o véu que Ele colocou na mulher são os cabelos. É honra para a mulher. É honra. E nós cortamos. O homem ele fez com cabelo curto, mas a mulher ele fez com cabelo comprido, como se fosse um véu. Olha o cuidado, Deus fez você bela, perfeita, maravilhosa. E a gente corta. E a gente tira, põe silicone, melhora o nariz. Agora coloca botox nos lábios. Faz tatuagem. A Bíblia diz que nós não podemos cortar o nosso corpo, riscar, fazer marcas. Eu vou deixar alguns versículos no final desse vídeo para você estar dando uma olhada sobre tudo isso que eu falei, tudo isso que o Espírito Santo colocou dentro do meu coração para falar para você. E antes dele falar para você, ele falou para mim. E ele chorava. E ele chorava. E ele sentia tudo que a gente faz. Mas Deus diz aqui na palavra que Ele não leva em conta os teus dias de ignorância. Até agora você não sabia, mas agora você sabe. Agora você sabe. A Bíblia diz que Deus ele perdoa. Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, que você possa estar pedindo perdão por tudo que você não sabia e você fazia. Aquelas suas roupas curtas, aquelas suas roupas sensuais. São costumes dos egípcios, daquele povo que cultuavam o corpo, que cultuavam a beleza, o belo. Eles se sentiam deuses. Por isso eles cultuavam a beleza. Eles não conhecem o Deus verdadeiro, que fez eu e você lindos, perfeitos. E é isso. Seja imagem e semelhança como Deus te fez. Imagem e semelhança dele. Eu usei vários e vários tipos de cabelo. Loiro, vermelho, preto, roxo.
de tudo que é cor. Meus brincos eram enormes. Quem me conhecia antes via. Eu achava normal, porque eu não sabia e eu não tinha essa intimidade, eu não tinha sensibilidade, e eu não pedia discernimento ao Espírito Santo na palavra. Eu tinha escamas sobre isso nos meus olhos. Eu não via, eu não enxergava. Eu usava batom de tudo que é cor, roupas sensuais, cabelos compridos, de telinha, amarradinhos, enrolava, esticava, usava babyliss, chapinha, cremes para alisar, para enrolar. Deus te fez perfeita, perfeito. Não é só mulheres, homens que não saem da academia para ter um tórax enorme, para ficar parecido com alguém. Cuidado. Até hoje você não sabia, mas agora você sabe. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, tá na palavra. O nosso corpo não é nosso, é do Senhor. Nosso corpo é casa do Espírito Santo de Deus. Pense bem. Tire as escamas dos seus olhos e tire as escamas dos olhos do seu amigo, da sua amiga, daquela pessoa que você vê que está fazendo tudo errado. Porque se você vê e não falar, Deus vai te cobrar no dia do juízo. Está na palavra. Nós temos que ir. Ele diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Não é só alguns, não é só quem é mais próximo, quem nós amamos, quem é mais fácil, não. É a toda criatura. Ele diz: seja a luz. E a luz, quando você acende uma luz que está no escuro, as trevas vão embora, não ficam. Seja luz. Faça como Ananias, tire as escamas dos olhos de quem ainda está cego. E é isso. Eu vou deixar os versículos para vocês darem uma lida e pedir entendimento a Deus. Aí as pessoas olham para mim e dizem: a luz, ela radicalizou. Não. Isso não é radicalizar. Isso é servir. Isso é obedecer. Isso é aprender. Isso é ser ensinável. Isso é ter humildade para aprender mais de Deus. Isso é ter coragem de ser como Deus quer que nós sejamos. Eu não sigo igrejas, eu não sigo pastores, eu não sigo nenhuma religião. Eu sigo a palavra. Deus, Espírito Santo que mora em mim e em você. É fácil. E é isso. Eu espero que Deus, Ele faça em você e que você seja
humilde para ser ensinável. Seja sensível ao toque do Espírito Santo que mora aí dentro de você. Amém. Em nome de Jesus, que essa palavra faça morada no seu coração e que você venha a mudar e você venha a entender, mudar por entender. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Sejamos abençoados por Deus. Sejamos morada do Espírito Santo. Sejamos imagem e semelhança de Deus. E que o inimigo não coloque nada em Jesus. Amém. E eu comecei a juntar tudo que eu tinha, que eu via que não era o correto, que era a vontade de Deus na minha vida. Brincos, colares, pulseiras, esmaltes, lentes, telas de cabelo, cremes relaxantes, tinturas, tudo que eu tinha, roupas coladas, calças coladas, shortinhos, blusinhas, todas aquelas coisas que eu me desfiz dentro de mim, no meu espírito, na minha alma, no meu coração. Eu coloquei tudo numa caixa e coloquei no lixo. Por que que eu não poderia dar a alguém se tinha roupa que eu nem o selo da loja não tinha tirado? Sapato de marcas, botas, de salto, de tudo. E eu joguei no lixo, porque o que eu não quero para mim, que eu não quero, eu não posso passar para ninguém. Ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso.